Olá, galerinha, tudo bem? Espero que sim. Aqui, ó, apresento para vocês então a correção das questões de matemática do Ciama, tá bem? Havia na nossa prova lá do Ciama 10 questões de matemática, tá bom? Que iam do número 16 até o 25. E eu considerei a nota de matemática para vocês, para nossa avaliação aqui do segundo bimestre. Tá bom? Então, o número de acerto que você teve aqui no Ciama valeu uma nota, junto com tudo que você vai fazer durante esse bimestre aqui, ok? Vamos lá, a primeira questão que a gente tinha lá era a questão 16, então, tá certo? Acompanhem comigo a leitura, ó. Aqui tá dizendo o seguinte: um automóvel percorreu 56 km com 8 litros de combustível. Quantos litros de combustível serão necessários para uma viagem de 84 km? Então, já fiz um esqueminha aqui do lado, prestem bem atenção. Se ele fez uma viagem de 56 km usando 8 litros de combustível, se ele fizer uma viagem de 84 km, ele vai gastar mais ou menos combustível? Vai mais, né? A viagem é maior, então vai gastar mais combustível, perceberam? As duas grandezas caminham para o mesmo sentido. Quanto mais ele andar, mais combustível ele vai gastar. Então, a gente pode multiplicar em x aqui. É uma regrinha de 3, tá? A gente pode multiplicar em x. Então, vai ficar 56 vezes o x igual a 84 vezes o 8, certo? É essa a ideia. É uma equação. Então, vamos lá. Desse lado, 56 vezes o x. Do outro lado, 84 vezes 8, 672. Muito bem, o número está multiplicando o x, vai passar dividindo 672, dividido por 56. Opa, a letra está terrível. Dá um total de, tcharam, 12 litros. Ou seja, a resposta da nossa questão aqui, então, é que ele vai gastar 12 litros para poder fazer essa viagem de 84 quilômetros. Beleza? Perfeito. Então, bora lá. Questão 17. Galerinha, questão 17 a gente não viu ainda esse ano, tá certo? Mas vocês poderiam usar as ideias de vocês, o raciocínio lógico de vocês para chegar na resposta. Acompanhe comigo a leitura, ó. Observe o logotipo de uma empresa desenvolvido por uma agência de publicidade. Então, esse desenho que está aqui é um logotipo, tá bom? Um desenho, né, que representa a tal empresa. Cada uma das 3 figuras que compõem deverá ser pintada de uma cor diferente, escolhida entre amarelo, azul, vermelho, laranja e preto. Pergunta: de quantas maneiras diferentes ele poderá ser pintado sem que haja repetição das cores? Então, não posso pintar assim, vermelho, 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 ou amarelo, amarelo, amarelo. Tem que ser 3 cores diferentes. Então, eu listei aqui do lado as cores para a gente não se perder, tá vendo? Ó, aqui as 5 cores, ok? E eu fiz só uma combinação usando amarelo, sempre, para vocês verem quantas opções existem. Só se eu botar uma pecinha amarela e variar as cores das outras peças. Olha lá, eu usei amarelo e laranja. Deu 3 combinações possíveis, porque eu tenho 1, 2, 3, certo? Aí, quando eu fiz ao contrário, eu fiquei amarelo e azul, ó. Deu mais 3 combinações. Depois eu peguei o amarelo e preto, mais 3 combinações. Então, vai percebendo que são muitas combinações. Se a gente ficar fazendo o desenho aqui, ufa, vai longe. Percebam, se eu escolho amarelo, escolhi uma cor, quantas outras sobram para eu combinar? 4. Aí, quando eu escolho a segunda cor, quantas opções sobram para eu combinar? 3. Então, é isso, é essa a ideia. Para a primeira pecinha, eu tenho 5 cores possíveis. Escolhi uma. Sobraram quantas? Ó, sobraram 4 opções. Então, eu escolhi outra. Sobraram quantas opções? 3. Escolhi outra. Pronto. Agora eu posso multiplicar as opções que eu tenho. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, a resposta dessa questão aqui era a letra A. São 60 opções de combinações de cores possíveis, sem repetir as cores nas pecinhas, tá bom?
Perfeito, então bora lá. Questão 18. Questão 18 fala de porcentagem, pessoal. Vocês já sabem um pouquinho e a gente vai ver mais sobre porcentagem esse ano. Acompanhem comigo a leitura, ó. Um estudante acertou no primeiro dia do Enem 63 questões das 90 que caíram na prova. Qual a porcentagem de acertos obtida por este estudante? Já montei um esqueminha com as informações do problema. Acompanhem comigo, ó. 90 questões é 100% da prova, certo? É tudo. Tudo que tinha na prova. E 63 são as questões que ele acertou, que eu não sei a porcentagem. Mas percebam, quanto menor o número de questões, menor será a porcentagem de acertos, correto? Então a gente pode multiplicar isso daqui em cruz, pode usar uma regrinha de 3. Acompanhe aqui do lado, ó. Vou montar a continha pra gente aqui do lado. Então, nós temos 90 vezes x, certo? 90 vezes x igual a 63 vezes 100. 63 vezes 100. Uma equaçãozinha, só resolver. 90x desse lado. 63 vezes 100, 6.300. O número está multiplicando x, passa para o outro lado, dividindo. Então, 6.300 dividido por 90. X é igual a essa divisão aqui. 6.300 dividido por 90, 70. Qual é a resposta, então? Ele acertou 70% desta prova. Era a alternativa B, a alternativa correta. Tranquilo? Beleza, bora lá para a próxima questão. Questão 19. Pessoal, essa daqui era bem simples, só tinha que prestar muita atenção na leitura do problema para não se perder. Acompanha comigo. Mateus utiliza transporte público para ir de casa ao trabalho de manhã e para retornar à tarde. Então veja bem, eu já listei essa primeira informação. Ele vai e volta do trabalho. Importante, então ele pega um ônibus para ir, outro para voltar. Continuando a leitura, ele trabalha de segunda a sexta-feira. Oba! Segunda informação importante. Então, ele trabalha de segunda a sexta-feira, ele trabalha 5 dias na semana. Aí vem a pergunta do problema. Sabendo que cada passagem custa R$ 3,75, qual o valor gasto em uma semana de trabalho? Então, pessoal, já chegamos à seguinte conclusão. Se ele vai e volta do trabalho, são 2 ônibus por dia. E se ele trabalha 5 dias na semana, são 2 passagens, vai dar um total de 10 passagens na semana. Ora, agora é só multiplicar pelo preço, né? Então, é só a gente fazer 10 vezes 3,75 e pronto. Vamos descobrir quanto é que ele gasta durante uma semana de trabalho, indo e voltando de ônibus todo santo dia. Então, a resposta correta era a alternativa D, R$ 37,50. Boa essa, né? Bem facinho. Galerinha, esse daqui a gente viu recentemente, hein? Conteúdo que a gente viu. Lembra? Potência com expoente fracionário. O que vira? Vira uma raiz. Isso mesmo, vira um radical. Então, o 25 elevado a 1 sobre 2, olha lá o que aconteceu. O número que estava embaixo da fração virou o índice da raiz. Exatamente. E o número que estava lá em cima da fração virou expoente dentro. Lembra da nossa brincadeira? Quem estava na sombra foi para o sol, ficou do lado de fora. Quem estava no sol foi para a sombra, opa, ficou lá dentro, certo? E aí é só resolver. Raiz quadrada, olha lá, até tirei o 2, né? Nem precisa colocar ele aqui. De 25 elevado a 1. 25 elevado a 1 é 25 mesmo. E nós temos uma raiz quadrada de 25, que é 5. Pronto, achamos a resposta correta. Era a letra A, 5. Muito bem. Questão 21. Questão 21 é muito parecida com aquela que a gente acabou de fazer da senha, das cores, lembra no logotipo? Aqui nós temos o seguinte, ó. A senha de um banco é composta por 4 algarismos. Então, ó, 1, 2, 3, 4 algarismos, tá bom? É essa a ideia. E você pode escolher entre 5, 6, 7, 8 e 9. São só essas opções, só tem 5 opções de número. Se não puder haver repetição entre os algarismos, qual é o total de senhas possíveis? Então vamos lá, ó.
vocês têm todas essas opções aqui, certo? 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos supor que você escolheu 7. Então, ó, você tem 5 opções para o primeiro algarismo, certo? Dessa senha. 5 opções, não é o número 5, são 5 opções. Você escolheu o número 7, sobrou quantas opções para aqui, para o segundo algarismo? Sobraram 4, certo? Aí você escolheu outra. Quantas opções sobrou para esse aqui? 3. Você escolheu outro número. Quantas opções sobraram para o último? 2. É só multiplicar as opções, galerinha. Multiplicou as opções, você vai saber o total de senhas possíveis. Ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. E 60 vezes 2, 120. Então, são 120 senhas possíveis de a gente fazer com esses números, combinando esses números sem repeti-los, ok? Era a alternativa D, a resposta correta. Número 22 fala da área do retângulo. A área do retângulo, que a gente pode dizer que é lado maior vezes lado menor, ou o comprimento vezes a largura, certo? E aqui nós temos um retângulo. Olha só, Mariana irá trocar o piso da cozinha. Quantos metros quadrados de piso serão necessários? Se pediu metros quadrados, então é área, é cálculo de área. Basta a gente fazer a largura vezes o comprimento. Fiz a largura vezes o comprimento, olha lá. Vai dar 16,20 metros quadrados. Não se esqueçam desse detalhe importante, né? É a unidade de medida em metros quadrados. Era a alternativa C, a resposta correta. Beleza? Tranquilo até aí? Perfeito. Vamos lá então para a questão 23. Cuidado com a questão 23, hein? Para não se confundir e usar uma regrinha de 3 de modo errado. Olha só. Um carro com velocidade constante de 75 km por hora leva 8 horas para fazer uma viagem. Então o rapaz foi viajar, foi devagarzinho, 70 por hora, 75 por hora. Demorou 8 horas para ele fazer essa viagem. Aí vem a pergunta: quanto tempo ele vai levar para fazer a mesma viagem se ele manter a velocidade constante de 100 por hora? Então agora ele vai fazer a mesma viagem, para o mesmo lugar, mesma distância, só que ele vai aumentar a velocidade. Em vez de ele ir a 75 por hora, ele vai a 100 km por hora. Então já observa o seguinte, ó, se ele for mais rápido, tá vendo? Se ele for mais rápido, vai diminuir o tempo, não é? Ele vai demorar menos tempo para chegar. Então percebam que agora as duas grandezas, elas caminham ao contrário. Quanto mais rápido ele for, menos tempo ele vai levar, certo? Quanto maior for a velocidade, menor será o tempo. Então a gente vai multiplicar agora, pessoal, não em x, a gente vai multiplicar uma grandeza pela outra. Ó, que diferente, né? Então tem que prestar bem atenção. Então a gente vai ficar com 100 vezes x, certo? Igual a 75 vezes 8. Vou continuar aqui em cima essa continha, ok? 100 vezes x, aí eu vou deixar o x sozinho para passar o 100 dividindo. 75 vezes 8, que vai dar 600, certo? Olha lá, 600. O 100 que estava lá do outro lado multiplicando, passa dividindo. Muito bem, faço a continha de divisão, 600 por 100, 6. O que significa esse 6 aqui? Quer dizer que ele vai levar 6 horas apenas. Então é a alternativa B, tá bom? Ele vai levar 6 horas para completar essa viagem. Tranquilo? Beleza. Questão 24, pessoal. A gente já viu esse assunto também, já coloquei a resposta para vocês. Então ele estava perguntando qual é o resultado desta raiz cúbica de 3 elevado a 12. Ufa, 3 elevado a 12, professora. Eu vi que teve gente lá que fez a multiplicação toda, depois encontrou a raiz cúbica. Tem calculadora em casa, dá para fazer. Mas a ideia era usar tudo que nós vimos sobre potência e radiação. Olha só, a gente pode lembrar que esse 3 elevado a 12 aqui, eu posso escrever assim, ó. 3 elevado a 3, vezes 3 elevado a 3, vezes 3 elevado a 3, vezes 3 elevado a 3. Por quê? Quando eu tenho multiplicação, eu somo os expoentes. Então, 3 mais 3, mais 3, mais 3 vai dar o 12. Então, se eu escrever 3 elevado a 12 ou escrever essa multiplicação toda aqui, é a mesma coisa. E por que é importante eu fazer isso? Porque quando eu tenho dentro de uma raiz
um número elevado ao mesmo expoente, ó, 3 é o expoente daqui e 3 é o índice daqui, eu cancelo os expoentes com os índices e o número sai da raiz. Olha lá, ficou 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 81. Então era essa a resposta, tá bem? Letra A, 81. Ok? Perfeito. Então bora lá. Número 25, era a última questão, tá bem, galerinha? De combinação de novo, mas essa era um pouco mais simples, dava até pra gente fazer as combinações usando um desenho. Acompanha comigo a leitura, ó. A cantina da Mamma Mia oferece 5 tipos de massa: espaguete, talharim, ravioli, rondelli e cannelloni. E 3 tipos de molho: branco, sugo e bolonhesa. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode escolher seu prato com uma massa e um tipo de molho? Então veja bem, eu fiz um esqueminha aqui. Desse lado aqui eu tenho todos os tipos de massa e desse lado aqui tenho todos os tipos de molho. Então a pessoa poderia escolher espaguete com molho branco, ou espaguete com molho ao sugo, ou espaguete bolonhesa. Ou ela poderia escolher outra massa também com os 3 tipos de molho. Percebam que cada massa tem 3 opções de molho. Cada massa tem 3 opções de molho. O que vai acontecer aqui? Se a gente fizer com desenho, dá para chegar na resposta, claro, mas demora. Vai acontecer o seguinte, são 5 opções de massa vezes 3 opções de molho. Fácil, 15 opções no total. Então a pessoa pode fazer 15 combinações diferentes, né? Existem 15 opções para ela escolher neste restaurante. Era a alternativa C, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham relembrado alguns conteúdos, né? E pensem aí em outros que a gente ainda não viu esse ano, a gente vai ver, a gente revisita essas atividades aqui. Qualquer dúvida, me mandem aí nos comentários, a gente vai conversando, tá bom? Tchau, obrigada por assistir!